laicais como serviço à Igreja. E por isso fazer uma reflexão que seja um pouco mais alargada, com um arco mais alargado, que não seja olhar apenas e só para os ministérios litúrgicos. É verdade que vós, que aqui estáis nesta Assembleia Diocesana, sois ministros litúrgicos, isto é, tendes funções, desenvolveis funções e serviços na área da celebração litúrgica, porém é importante perceber esse ministério no arco mais alargado da ministerialidade da própria Igreja. E era isso que vos propunha hoje. Tentarei ser fiel ao tempo, isto é, não ultrapassar, para não vos massacrar demasiado. Eu sei que tenho a responsabilidade de contribuir para a vossa santificação, quanto mais não seja com algum sacrifício da vossa parte, claro. Mas não convém que seja excessivo. Tentarei não me alargar por isso. Hoje encerra-se o ano da fé, que teve início no passado dia 11 de outubro de 2012, no 50º da abertura do Concílio Vaticano II. Ora, o acontecimento conciliar, este Concílio Vaticano II, marcou uma renovação determinante no nosso modelo de entender a Igreja e, consequentemente, na forma de entender os ministérios. Aliás, é muito significativo que o Concílio tenha recuperado plenamente a linguagem ministerial, o falar dos ministérios para se referir à Igreja. Uma linguagem predominante nos primeiros tempos da Igreja, mas que ao longo dos tempos se foi perdendo, sendo substituída por uma linguagem que insistia sobretudo no poder, na autoridade ou na dignidade que determinado cargo dá. Comecemos pelas palavras. Pretendo falar de ministérios laicais. A palavra ministério, como todos sabeis, significa serviço. E ministro significa serve, aquele que serve. O primeiro ministro é o primeiro dos servos. Estou a fazer uma consideração não política, mas apenas sobre o significado das palavras. Ministro é aquele que serve. Na Igreja, desde as suas origens, existe uma importante variedade de serviços e funções que são chamados ministérios, serviços à comunidade. Basta recordar as cartas de São Paulo para termos consciência clara da frequência dessas referências aos diversos ministérios da Igreja nascente. E os ministérios que estão no horizonte desta reflexão são os ministérios confiados a leigos, os ministérios laicais. A estrutura da minha apresentação será sensivelmente esta, vermos um pouco a concepção de Igreja que o Concílio Vaticano II nos apresenta, em contraste com a concepção anterior. Porquê? Nós só podemos entender os ministérios, e concretamente os ministérios laicais, partindo de determinada concepção de Igreja. Aliás, vamos ver que a concepção de Igreja que percebeu aquela que é sublinhada pelo Concílio Vaticano II não tinha sequer espaço para se poder falar de ministérios laicais. Era um horizonte que nem sequer existia. Portanto, começaremos por aí, para depois fazer um périplo muito veloz sobre alguns documentos e pontualizar um ou outro aspecto dos documentos depois do Concílio Vaticano II que nos falam dos ministérios laicais, para fixarmos a nossa atenção precisamente no ministério como serviço e como serviço à Igreja, dando depois o exemplo da própria liturgia. Os ministérios estão intimamente ligados a uma determinada concepção de Igreja. Falar de ministérios laicais pressupõe um modo de entender a Igreja que permita ter espaço a esses ministérios, que é o que acontece nos documentos do Concílio Vaticano II. Note-se, porém, que o Concílio nunca utiliza o termo ministério para referir serviços ou funções confiadas a leigos. O Concílio ainda não o faz, mas abre caminho. Precisamente ao refletir sobre a Igreja, abre caminho a essa possibilidade de falarmos de ministérios laicais, como imediatamente veremos. O modo de entender a Igreja precedente, que tinha saído do Concílio de Trento, acentuava fundamentalmente os aspectos visíveis, institucionais, jurídicos da própria Igreja, para contrapor a um certo espiritualismo e um certo
invisibilismo das concepções reformadas. Para não estar a desenvolver muito este aspecto, cito-vos palavras de São Roberto Belarmino, em 1601, que dizia o seguinte sobre a Igreja. A Igreja é a comunidade dos homens reunidos mediante a profissão da verdadeira fé, a comunhão nos mesmos sacramentos e sob o governo dos legítimos pastores, principalmente o único vigário de Cristo sobre a terra, o Romano Pontífice. Para que alguém possa ser declarado membro desta Igreja verdadeira, da qual falam as Escrituras, não pensemos que dele se exija nenhuma virtude interior. Basta a profissão exterior da fé, a comunhão dos sacramentos, coisa que o próprio senso pode constatar. Então, reparem, São Roberto Belarmino, que é santo, sublinho isto, diz que a Igreja é uma realidade visível. Aliás, ele depois continuará nesta sua reflexão, tão visível como qualquer outra sociedade, como qualquer outro reino. E, portanto, a acentuação é sobre esses aspectos visíveis e jurídicos da Igreja. Quando a organização da Igreja é piramidal. Isto é, temos o Romano Pontífice como chefe máximo, os bispos como uma espécie de lugares tenentes do Papa nos diversos territórios. E a Igreja apresenta-se como uma sociedade desigual e anárquica. O Papa governa esta sociedade por meio dos bispos, por meio dos padres. Eram eles que detinham a autoridade e o poder. Aos leigos competia apenas e só obedecer e aprender. Não estou a caricaturar. Leio-vos, por isso, um texto do Papa Pio XII, do Papa Pio X, que dizia o seguinte: a Igreja é o corpo místico de Cristo, regido por pastores e doutores, por conseguinte, sociedade humana, em cujo seio existem chefes com pleno e perfeito poder para governar, ensinar e julgar. Daí resulta que esta sociedade, continuou o Papa, é essencialmente uma sociedade desigual, isto é, uma sociedade composta por diferentes categorias de pessoas. Os pastores e o rebanho. Os que têm um posto nos diferentes graus da hierarquia e a multidão dos fiéis. E as categorias são de tal modo distintas umas das outras que só na categoria pastoral residem a autoridade e o direito necessário para mover e dirigir os membros em direção ao fim desta sociedade. Enquanto a multidão não tem outro dever a não ser o de se deixar conduzir e, como dócil rebanho, seguir os seus pastores. Então a questão estava clara. Estava claro. A Igreja tem aqueles que mandam, que ensinam, e tem os outros que aprendem, que obedecem. Ora, nesta concepção de Igreja, não havia lugar nenhum para falar de ministérios laicais. Não havia, por isso simplesmente. Não havia espaço. Não havia horizonte. E é isto que o Concílio Vaticano II veio a apontar. Dizer-nos a Igreja é algo diferente. Tem de ser pensada de forma diferente. O Concílio foi justamente chamado Concílio da Igreja. Foi o primeiro concílio a tratar expressa e determinantemente a questão da Igreja, a reunir-se para refletir sobre a Igreja. Karl Rahner, um ilustre teólogo, dirá que foi um concílio da Igreja sobre a Igreja. Ora, a Igreja é a realidade visível, sem dúvida, mas é também mistério, isto é a realidade de fé, que só a fé pode entender. Sendo uma realidade historicamente experimentável, para a fé é obra de Deus e é lugar do agir salvífico de Deus. A Igreja, nesta perspectiva, compreende-se sempre a partir de Deus, a partir do mistério da Santíssima Trindade, mas para o mundo, para os homens. Reparem que esta dinâmica é fundamental. A Igreja entende-se a partir de Deus, não para ficar fechada em si, mas para sair, para ir ao encontro das pessoas. A Igreja não é o fim em si mesmo. Existe para a missão. No mundo, sem ser do mundo, é aí sinal eficaz de salvação e aí desenvolve a sua missão solidária com tudo o que é verdadeiramente humano. Esta Igreja é mistério de comunhão. Comunhão vertical, isto é, comunhão com Deus, que tem a sua máxima expressão na participação eucarística, e comunhão horizontal, que consagra uma verdadeira igualdade de todos os membros. Cito a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática sobre a Igreja. Se é certo que, por vontade de Cristo,
Alguns são constituídos para os demais como doutores, dispensadores dos mistérios e pastores, reina, afinal, uma verdadeira igualdade no que respeita à dignidade e à ação comum do conjunto dos fiéis para a edificação do corpo de Cristo. E o Concílio vem dizer que antes de olharmos para aquilo que nos distingue, olhemos para aquilo que nos acomuna, para a nossa igual dignidade de fiéis. Isso é que é fundamental, decisivo. É verdade que esta comunhão não pode entender-se de um modo mais ou menos romântico. É uma comunhão que se exprime numa comunidade organizada e estruturada. É significativo, porém, que os padres conciliares tenham privilegiado esta imagem do povo de Deus para falar da Igreja, colocando na Lumen Gentium este capítulo depois da consideração da dimensão mistérica e trinitária da Igreja. Isto é, antes de falar daquilo que nos distingue, o Concílio fala daquilo que nos é comum e da nossa igual dignidade. O que o Concílio pretendeu foi superar um modo de entender a Igreja centrado no poder e na função do clero. Primeiro, refere a igualdade e dignidade de todos os batizados. E só depois apresenta as distinções, o que permite, pela primeira vez, uma valorização positiva do laicado. Isto é isto que permite que, ao falar dos leigos na Igreja, não falemos dos leigos como aqueles a quem falta alguma coisa. Porque até aqui, quando se falava dos leigos, como é que eles se definiam? Aqueles que não são ministros ordenados, que não receberam o sacramento da ordem. Isto é, quando se define pela negativa, define-se por aquilo que não tem. Ora, o Concílio abre precisamente o espaço para pensar o laicado, para pensar os leigos, de uma perspectiva positiva. Não daquilo que não têm, como se fizesse falta alguma coisa, para que fossem plenamente cristãos, mas a partir daquilo que é específico. Portanto, é esta concepção de Igreja que permite desenvolver depois toda a reflexão sobre os ministérios laicais. São dois os textos principais do Concílio Vaticano II que estão na origem da evolução posterior dos vários ministérios laicais. Não vou ler os números para não demorar, cito apenas Lumen Gentium 33, Constituição Dogmática sobre a Igreja, no número 33, e o Decreto Apostólico Aquositatem, número 24. Num e noutro texto, abre-se a possibilidade dos fiéis leigos, cito, cooperarem de algum modo no ministério hierárquico. É verdade que aqui não se fala ainda de ministérios laicais. Ao falar destes serviços, desta cooperação, utilizam-se os termos munera, officia, munia, evita-se o termo ministério. Mas se pegarem na nossa tradução portuguesa dos textos conciliares, como parte destes textos não tem uma tradução mais apropriada, a própria tradução utiliza o termo ministério. Porque, de facto, embora não seja materialmente usado, é o termo que usamos que mais se aproxima do significado destas palavras em inglês. Depois do concílio, vai-se fazendo caminho, precisamente, para um reconhecimento oficial dos ministérios laicais. O primeiro teólogo a falar de ministérios laicais, a utilizar esta expressão, é Ivo Congar, em 65. Posteriormente, o Papa Paulo VI, no motu próprio Ministeria Quaedam, de 1972, pela primeira vez, aplica o termo ministério aos serviços e funções confiadas a leigos. É em 72, pela primeira vez nos documentos oficiais da Igreja, o termo ministério é aplicado expressamente aos fiéis leigos. Além disso, este documento, Ministeria Quaedam, de 72, deixa às conferências episcopais de cada país a possibilidade de pedir à Santa Sé, para além da instituição dos ministérios de leitor e de acólito que o documento previa, a instituição de outros ministérios, que podem não ser ministérios especificamente litúrgicos, como o Ministério do Catequista, o Ministério do Serviço da Caridade, etc. Até então, o termo ministério usava-se exclusivamente para referir o ministério ordenado. É a partir desta data que a situação se altera. Podemos, por isso, dizer que este documento, de modo próprio Ministeria Quaedam, assinala o reconhecimento oficial dos ministérios laicais. Assinala o reconhecimento oficial, não o nascimento.
Seria abusivo dizer que este documento assinala o nascimento oficial dos ministérios laicais. Porquê? Porque eles já existiam na prática. Não eram assim designados, não eram assim encarados, mas já existiam. É o reconhecimento oficial. Depois há alguns outros documentos que vão desenvolver precisamente esta mesma linha. Eu pouco mais faço agora do que enunciá-los para não me deter demasiado nestes aspectos. A exortação apostólica Evangelho Nuntiandi, do mesmo Papa Paulo VI, em 75, precisa ainda mais esta questão dos ministérios laicais e enumera um conjunto de ministérios que havia confusão, o que é que se poderia considerar ministério ou não, e por isso este documento vai enumerando os diversos ministérios, uns que têm a ver com a ação litúrgica, outros que ultrapassam largamente esse âmbito meramente litúrgico, e é este documento que depois vai assinalar uma autêntica explosão de experiências nas várias dioceses com os ministérios laicais. Isto é a partir da exortação sobre a evangelização dos povos, em 75, que se abre o espaço e o lugar para que as dioceses comecem a trabalhar efetivamente a questão dos ministérios laicais. Depois há outros documentos que vou omitir, o Código de Direito Canónico. Em 87, este parece-me uma referência importante, em 87 realizou-se o Sínodo dos Bispos sobre os leigos, a presença e a missão dos leigos da Igreja. Na sequência, o Papa João Paulo II publicou a exortação apostólica Christi Fidelis Laici, na qual dedica um longo número 23, ao tema dos ministérios laicais. Aí se afirma claramente que os ministérios, ofícios e funções exercidos pelos leigos têm o seu fundamento sacramental no batismo, na confirmação e no matrimónio. E este é um aspecto que eu a seguir gostaria de retomar. Por outro lado, este texto de 87 já vem chamar a atenção para o problema do uso alargado do termo de ministério. Isto é, começou-se a usar o ministério, a palavra ministério, para designar tudo. Tudo que era serviço começava no âmbito eclesial, designava-se como ministério. Este vem chamar a atenção que não desvalorizemos o termo pelo uso excessivo e indevido. Por outro lado, há uma outra chamada de atenção que surge neste documento, que é a chamada de atenção para o perigo de, com os ministérios laicais, começarmos a clericalizar os leigos. Isto é, um mau entendimento do que é o ministério laical pode levar, quer da nossa parte, de clérigos, quer da parte daqueles que os assumem, a entender de forma demasiado clerical a própria função que a Igreja lhes confia. E é uma chamada de atenção que este documento fez. Bom, houve outros documentos que eu vou omitir para não vos massacrar demasiado e para passar àquilo que me parece decisivo. Isto é, este périplo ajuda-nos a recolher alguns pontos de apoio fundamentais. Agora trata-se de sublinhar algumas ideias de força que me parecem particularmente importantes. O modo próprio do Papa Paulo VI, Ministério Quedam, dizia, foi o primeiro documento do magistério da Igreja a aplicar o termo ministério a serviços e funções confiadas a leigos. Depois de 72, o uso deste termo generalizou-se. Mas é importante clarificar o que falamos quando falamos de ministérios. Convém distinguir, por um lado, um conjunto muito diversificado de serviços, tarefas e funções necessários à comunidade cristã, mas que seria abusivo chamar de ministério, por não serem constitutivos da própria comunidade, ou por não terem caráter de Estado. Estávamos a referir a necessidade de distinguir claramente, não se pode utilizar o termo ministério para toda e qualquer função que se exerça em âmbito eclesial. Para que se designe determinada função, determinado serviço como ministério, exige-se, de facto, que seja algo necessário e fundamental para a própria comunidade. Este é um aspecto. Que tenha caráter estável e que tenha reconhecimento oficial. E reparem, nesta grelha, há muitos serviços que se prestam no âmbito da comunidade eclesial que não cabem, isto é, que não devem ser designados como ministérios. O ministério designa sempre serviços fundamentais que são constitutivos da própria comunidade cristã, que têm caráter de estabilidade
e o reconhecimento oficial, de algum modo. E por isso o termo ministério é aplicado para referir o ministério ordenado, claro, os ministérios laicais instituídos, veja-se o ministério do leitor, o ministério do acólito instituído, mas também os ministérios laicais reconhecidos de algum modo, tal reconhecimento oficial. As características que devem marcar ou que marcam qualquer serviço que designamos por ministério são sempre o ser um serviço de importância vital para a comunidade. Reparem, podemos falar do Ministério da Catequese, sem dúvida, porque a catequese é fundamental, é determinante na estruturação da própria comunidade. Tal como podemos falar do conjunto de ministérios litúrgicos. Porquê? Porque são determinantes e fundamentais para a vivência litúrgica e a celebração da fé da comunidade. Portanto, trata-se sempre de serviços de importância vital, constitutivos da própria comunidade. Serviços que representam uma verdadeira responsabilidade, isto é, não se trata de título de honra, mas corresponde a uma responsabilidade concreta, efetiva, reconhecida pela Igreja, o que supõe sempre alguma duração e estabilidade. Vejamos alguns aspectos fundamentais desta caracterização, então, dos ministérios laicais como serviço à Igreja. Os ministérios ou serviços têm sempre a sua origem em Cristo e no Espírito Santo. São Paulo sublinha esta origem, bem como a finalidade de todo o ministério como serviço à Igreja. Diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a cada um se concede a manifestação do Espírito em ordem ao bem comum. E na sequência desta afirmação, o apóstolo apresenta uma imagem expressiva da Igreja como corpo. A Igreja é o corpo de Cristo. Um corpo com muitos membros, em que cada membro tem um lugar próprio e uma missão específica, concorrendo todos esses membros para o bem de todo o corpo. E São Paulo conclui: vós sois o corpo de Cristo, e cada um, pela sua parte, é um membro. O primeiro aspecto que gostaria de sublinhar é este, que é enquanto membros de Cristo, que nós temos um contributo a dar. Temos algo a dar à comunidade, ao corpo de Cristo, que é a Igreja da qual somos membros. O Concílio Vaticano II afirma que Cristo distribui continuamente no seu corpo, que é a Igreja, os dons dos diversos ministérios, com os quais, graças ao seu poder, nos prestamos mutuamente serviços em ordem à salvação. Além disso, continua o Concílio, a Constituição Dogmática sobre a Igreja, do número 12, o Espírito Santo não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtudes, mas distribuindo a cada um os seus dons como lhe apraz, distribui também graças especiais entre os fiéis que os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja. Todos os ministérios, litúrgicos ou outros, têm a sua origem nos sacramentos. Aquela afirmação da exortação pós-sinodal Christi Fidelis Laici, que citava e que disse que ia retomar, retomo agora. Todos os ministérios têm a sua origem sacramental. Nos sacramentos da iniciação cristã, batismo e confirmação, e no sacramento da ordem, sobretudo. Podemos dizer que a iniciação cristã é a verdadeira matriz de todo o ministério laical. O batismo faz de nós membros de Cristo e incorpora-nos na Igreja. Já a graça sacramental específica da confirmação liga este sacramento a uma mais perfeita incorporação na Igreja, plenitude da comunhão eclesial. A confirmação, pela efusão dos dons ou carismas do Espírito Santo, realiza a plena comunhão eclesial. Por este sacramento, o cristão fica particularmente vinculado à Igreja e é chamado a tomar consciência mais viva do seu lugar na comunidade crente, já que os dons do Espírito estão ao serviço da construção da própria comunidade. Como diz São Paulo, a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Esta mais perfeita incorporação da Igreja, a plenitude da comunhão eclesial e a plenitude do Espírito que recebemos na confirmação, conduzem consequentemente
a um testemunho cristão mais autêntico, a plenitude do testemunho. Se lermos, mais uma vez, a Lumen Gentium, número 11, caracteriza-se o sacramento da confirmação por esta tríplice plenitude. Plenitude do dom do Espírito, que nos leva à plenitude da incorporação eclesial, em ordem à plenitude do testemunho. E é isso que nos habilita para o exercício dos ministérios. Todos os ministérios têm uma raiz sacramental. No caso dos ministérios laicais, fundamentalmente, é a iniciação cristã que é a matriz, que é a raiz sacramental dos ministérios que se exercem. Membros do corpo de Cristo, que é a Igreja, participamos na missão sacerdotal, profética e real do mesmo Cristo. A iniciação na Igreja, por meio do batismo e da confirmação, é iniciação ao sacerdócio comum dos fiéis. E é neste sacerdócio comum que se fundamenta a necessidade, por exemplo, da participação ativa, plena e consciente nas celebrações litúrgicas. Diz o Catecismo, o selo batismal capacita e compromete os cristãos a servir a Deus mediante uma participação viva na Santa Liturgia da Igreja e a exercer o seu sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. Portanto, os ministérios que se exercem em âmbito litúrgico, e é o caso desta Magna Assembleia, nascem precisamente desta matriz, que são os sacramentos da iniciação cristã, que nos capacita para a participação na própria celebração litúrgica. Todo batizado participa do sacerdócio de Cristo, mas também da sua missão profética real. É, pois, no batismo e confirmação conjuntamente que radica a origem de todos os ministérios da Igreja. A corresponsabilidade da vida e missão da Igreja nasce dos sacramentos da iniciação cristã. Reparem, mesmo quando falamos do sacramento da ordem, como raiz sacramental do ministério ordenado, o sacramento da ordem pressupõe sempre necessariamente os sacramentos da iniciação cristã. Toda a promoção do exercício dos ministérios laicais terá forçosamente, por isso, de partir dos sacramentos da iniciação cristã. Por outro lado, os ministérios laicais, o verdadeiro serviço da Igreja e à Igreja, existem sempre e só por causa da comunidade eclesial. Permitam que, em vez de teorizar, exemplifique. Não se é cantor apenas porque se gosta de cantar, mas porque a comunidade precisa de quem anime o canto. É por isso que existe o Ministério da Música na liturgia. Não se é leitor porque se gosta de ler em público, mas porque a comunidade necessita de quem proclama a palavra de Deus. Não se é ministro da comunhão porque se tem muita devoção à Eucaristia, mas porque a comunidade tem necessidade de alguém que distribua a Sagrada Comunhão que a leva aos doentes. Saiamos do âmbito litúrgico. Não se é catequista porque se gosta muito de trabalhar com crianças, mas porque a comunidade tem necessidade de quem ensina a vida de fé os mais jovens. Se é um serviço, é sempre a esta luz do serviço que os vários ministérios laicais têm de ser vistos. Reparem, não quer dizer que não seja importante que o cantor goste de cantar. Não quer dizer que o ministro extraordinário da comunhão ou aquele ministro que anima a celebração dominical na ausência do presbítero não deva ter uma grande devoção à Eucaristia. Mas não é isso que faz o ministério litúrgico. Se o ministério é um serviço, o que está na sua base é o serviço à comunidade e não... Este aspecto prende-se com um outro. Se os ministérios laicais são serviço à comunidade eclesial, à Igreja, impõe-se sempre um esforço de discernimento por parte dos ministros e da Igreja para perceber se esses ministros são necessários à comunidade, primeiro ponto. Segundo, se as pessoas que os exercem têm os carismas necessários para o seu exercício. Isto é, falar de ministérios laicais significa falar de discernimento. Se é um serviço à comunidade, eu posso ter muito gosto em ser cantor. Por exemplo, já que peguei nele há um bocadinho e foi o primeiro que citei. Mas não quer dizer que tenha de massacrar a comunidade com o meu canto só porque eu acho que devo ser cantor.
o primeiro discernimento pertence à comunidade. Se entende que precisa. Se entende que necessita de quem exerce esse ministério. E o segundo é se considera que aquela pessoa que se voluntariza é a pessoa eficaz e idónea para o fazer. Portanto, há um discernimento da própria pessoa, de cada um de vós, enquanto exerce o ministério, e há um discernimento por parte da própria comunidade. Aliás, o reconhecimento oficial dos vários ministérios, não só em âmbito litúrgico, mas aí de forma especial, significa isso mesmo. Que houve um discernimento que conduziu precisamente a esse reconhecimento. De facto, o exercício de um ministério laical corresponde a um carisma específico. E os carismas são dons do Espírito que se destinam à edificação da comunidade. São dons que não se destinam primeiramente à santificação do próprio, que o recebe, mas à santificação dos outros. Não quer dizer que não seja caminho de santificação para o próprio, mal seria se não fosse. Mas o objetivo primeiro é a santificação daqueles a quem se serve. Por isso não se pode confundir pura e simplesmente carisma com um jeito pessoal, com o talento pessoal. Carisma e talento pessoal não se contrapõem, mas não se identificam simplesmente. O carisma visa sempre a edificação da comunidade. Os talentos pessoais situam-se a nível da realização pessoal. Claro que os carismas se fundam sempre nos próprios talentos pessoais, e este é um elemento importante de discernimento, porque Deus, quando dá o encargo, dá também a graça correspondente para a sua realização. Deus nunca nos pede nada que não nos seja possível realizar. Por isso, dos presentes, aquele que for mais desafinado e não conseguir afinar duas notas seguidas, pode estar ciente que Deus não o chamará para o Ministério da Animação do Canto da Assembleia. A não ser que dê, especialmente, por graça infusa, esse dom repentino. Mas Deus, quando nos pede algo, capacita-nos para isso. O Concílio, aliás, afirmava, na Lumen Gentium número 12, no número que citava há um bocadinho, dizem os padres conciliares: o Espírito Santo, distribuindo a cada um os seus dons como lhe apraz, distribui também graças especiais entre os fiéis, que os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja. Havia um outro aspecto a referir, eu penso que esse é a consciência de cada um de vós tem muito presente, que é, se falamos, ou se falar e sublinhar a dimensão do discernimento, há uma outra dimensão que se impõe sempre sublinhar, que é a da formação. Nós temos de ter, porque Deus nunca nos pede algo sem nos capacitar para a realização da missão que nos pede, temos de ter as capacidades, mas temos também de fazer a formação específica, própria. E isso não vem normalmente por ciência infusa. É trabalho, é esforço que temos de fazer. Eu dou-vos aquele que é o exemplo mais flagrante: o ministério do leitor. O leitor tem um ministério particularmente importante. Torna-se voz de Deus no meio da comunidade. Diz a Sacra Santo Concílio, quando na liturgia se proclama a palavra de Deus, é Deus hoje que fala ao seu povo. O leitor tem esta enorme responsabilidade de ser aquele que empresta a voz para que Deus fale hoje ao seu povo, à Assembleia Reunida. Mas se não exercer bem a sua missão, será aquele que impede que Deus fale à Assembleia Reunida. Ora, o que é que acontece? Acontece com muita frequência, nós achamos que para exercer o ministério do leitor basta ter andado na escola, ser alfabetizado e saber ler. E não basta. Permitam-me que aplique estas reflexões à liturgia, que é exemplar, precisamente porque é a principal epifania ou manifestação da Igreja, na linguagem dos próprios textos conciliares. De facto, a Constituição litúrgica do Concílio Vaticano II afirma que a liturgia pertence a todo o corpo de Cristo, que é a Igreja, e o manifesta. A Assembleia Litúrgica é a face próxima de Igreja, impedindo que
a Igreja se transforme numa mera abstração. A Igreja não é de facto um ente abstrato, mas é um mistério de graça que se torna na realidade e que se manifesta visivelmente nas legítimas comunidades locais de fiéis presididas pelos seus pastores. Como diz a Lumen Gentium número 26. A Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis. Elas mesmas, unidas aos seus pastores, recebem no Novo Testamento o nome de igrejas. Cada comunidade reunida em volta do altar, sob o ministério sagrado do Bispo, é símbolo daquela caridade e daquela unidade do corpo místico, sem a qual não pode haver salvação. Cristo está presente nestas comunidades, por mais reduzidas, pobres e dispersas que sejam. E por isso, segundo a Sacrosanctum Concilium número 41, estas comunidades locais, reunidas em Assembleia Litúrgica, são a principal manifestação da Igreja. São o rosto visível, próximo e familiar da Igreja. E esta Assembleia Litúrgica, que é celebrante, que é sujeito da ação litúrgica, sujeito de forma diferenciada, como vão sublinhando os vários documentos, não só conciliares, mas posteriores. Significa que na celebração litúrgica nem todos fazem tudo. Cada um tem uma forma de participar, conforme o serviço ou o ministério que lhe foi confiado. Se a Assembleia Litúrgica é a mais imediata e concreta imagem da Igreja, é importante que essa Assembleia manifeste a Igreja como comunidade estruturada e organizada, na qual cada membro do corpo exerce a função que lhe é própria. Daí que se conclua também que é importante a diversificação de pessoas que exercem os vários ministérios litúrgicos. A concentração numa única pessoa da quase totalidade dos ministérios litúrgicos é sempre um empobrecimento. Este aspecto é particularmente sublinhado na última edição da Instrução Geral do Missal Romano, mas eu vou-vos dispensar de ler agora esse número. Trata-se, de facto, de conseguir que a diversidade de ministros leve a descobrir a diversidade da própria Assembleia e da própria Igreja. E assim, a Assembleia Litúrgica será, de facto, rosto da Igreja, manifestação daquilo que é a Igreja, comunidade estruturada. Permitam-me um exemplo. Eu, durante uns anos, celebrei numa paróquia, ajudava o padre, e uma das capelas onde celebrava acontecia com alguma frequência que a mesma pessoa começava a celebração, estava a reger o grupo coral. Se falhava algum leitor, ia ler a leitura. Era o único salmista, a única pessoa que cantava o salmo nessa comunidade, portanto, regia o grupo coral. Às vezes lia a leitura, cantava o salmo e o aleluia, e quando chegava ao momento da comunhão, deixava o coro e ia distribuir a Sagrada Comunhão. É a imagem da Igreja que fica posta em causa. Isto é, a imagem de uma comunidade e da sua pobreza que se revela quando a mesma pessoa tem de assumir a quase totalidade dos ministérios litúrgicos. É uma riqueza e é um esforço que se tem de fazer por esta diversificação ministerial na própria celebração. Vou seguir adiante, porque queria concluir precisamente com uma reflexão sobre a atitude de serviço. Se o que define o ministério laical ou ordenado é o serviço, pois qualquer ministério é sempre serviço à Igreja, gostaria de terminar com algumas reflexões sobre a atitude de serviço que deve animar todo aquele que exerce em qualquer ministério laical. A atitude de serviço pode definir-se como uma disposição livremente assumida para se colocar à disposição do outro, com maiúscula, Deus, e à disposição dos outros. A Igreja não existe por causa de si própria. Existe como continuação da missão de Jesus Cristo. Ora, Jesus apresentou-se sempre como servo, como aquele que não veio para ser servido, mas para servir, como aquele que quis estar no meio de nós, como quem serve. Diz Jesus: vós sabeis que aqueles que governam as nações dominam-nas, e os seus grandes tirarizam-nas. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, aquele que de entre vós quiser ser grande, seja vosso servidor.
E aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. A Igreja, continuadora da missão de Jesus, só pode assumir esta atitude se não quiser atraiçoar a missão que lhe é confiada pelo próprio Cristo. E a Igreja somos nós. E se ser cristão é ser discípulo de Jesus Cristo, ser cristão significa necessariamente ser também servo à imagem do próprio Cristo. Os ministérios na comunidade cristã são formas concretas de realização deste serviço. São concretizações do nosso ser cristãos, isto é, imitadores de Cristo, em favor da comunidade em que estamos inseridos e da qual fazemos parte. Ser ministro significa precisamente ser servo, ser servidor. E é esse o sentido etimológico dos termos. O ministério é um serviço, o ministro é um servo. Por isso, diz-nos o Catecismo que o ministério na Igreja tem sempre caráter de serviço. Exercer o ministério implica assumir a atitude de serviço, pois é o serviço que define o ministério. Obrigado pela vossa atenção e paciência.